Olá a todos, meu nome é Marcelo Gabriel Capacla e vou iniciar a apresentação do nosso trabalho. O título do nosso trabalho é Estudo dos coeficientes de carbonatação dos concretos de diferentes linhas do metrô de São Paulo. Os autores sou eu, Marcelo Gabriel Capacla, e Tatiana de Cássia Coutinho Silva da Fonseca. Ambos somos engenheiros da Companhia do Metropolitano de São Paulo, na área de engenharia de estruturas. Falar um pouco inicialmente sobre a evolução do dimensionamento do concreto armado. A figura que vocês estão vendo agora, ela é uma figura que mostra o esquema evolutivo do dimensionamento das estruturas de concreto armado. Inicialmente, pensava-se muito na resistência dessas estruturas. Era o foco principal quando se pensava em dimensionamento. Posteriormente, com o surgimento de manifestações patológicas, se percebeu que a durabilidade era um outro fator importante a ser considerado. E também, com a evolução dos estudos e do uso dessas estruturas, se percebeu que o comportamento em uso era importante também para a questão de dimensionamento. E com isso surgiu o conceito de desempenho para o dimensionamento das estruturas de concreto armado. Juntando-se a esse conceito a questão do fator tempo, surgiu um conceito de vida útil da estrutura. Frente à necessidade de preservação de meio ambiente, de custos e de competitividade, evoluiu-se para uma forma de conceber as estruturas, considerando o custo do ciclo de vida delas. E a partir de então, o enfoque passou a ser do custo de manutenção a longo prazo e também nas questões de impacto ambiental dessas estruturas, o que gerou o conceito de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos e estruturas de concreto armado. A tabela a seguir mostra os gastos totais de construção de 4 países europeus. E é importante observar nessa tabela que os gastos com construções novas e gastos com manutenção e reparo praticamente se equivalem. Isso ressalta a importância do quesito durabilidade de estudo desse tema para a sustentabilidade de gastos com construção civil atualmente. Conceito de durabilidade de concreto armado foi definido por Medeiros em 2011 como o resultado da interação entre a estrutura de concreto armado, o ambiente e as condições de uso, de operação e de manutenção. Portanto, não é uma propriedade inerente ou intrínseca à estrutura, à armadura ou ao concreto. É importante ressaltar que ele cita, nessa definição de durabilidade, que o meio onde a estrutura está inserida é importante para definir a durabilidade dela. E o conceito de vida útil que a NBR 6118 nos fornece é que vida útil de projeto se entende pelo período de tempo durante o qual se mantém as características das estruturas de concreto sem intervenções significativas, desde que atendidos os requisitos de uso e manutenção prescritos pelo projetista e pelo construtor, bem como a execução de reparos necessários decorrentes de danos acidentais. No nosso trabalho, nós utilizamos para os ensaios de campo estruturas do Sistema Metroviário de São Paulo. Basicamente, utilizamos duas estruturas. Foram estruturas de ventilação, como essa que nós estamos vendo aqui na figura, cuja função principal é a renovação de ar do túnel de via, e também tem uma função importante que, em caso de emergência, ela pode fazer a extração de fumaça do túnel, além de servir como rota de fuga em caso de emergência para os usuários e de acesso para as equipes de manutenção. Outra estrutura que nós utilizamos no nosso estudo foi uma estação. Aqui é um exemplo genérico de uma estação, mas é possível ver os principais itens que a compõem, como plataforma, mezanino para circulação dos passageiros,
é a região de saída dos usuários, na parte superior, né? O trânsito dos usuários, entrada e saída. E aqui à direita a gente ainda vê as salas técnicas, onde ficam os equipamentos eletroeletrônicos da estação. As estruturas do sistema metroviário são construídas basicamente de concreto aparente. Nas áreas onde há circulação de usuários, esse concreto aparente, em geral, possui verniz de proteção. E para essas estruturas aparentes, o principal agente agressivo delas é o dióxido de carbono, CO2. E em estruturas enterradas existem outros agentes agressivos que nós devemos considerar, que não foram levados em consideração nesse trabalho, tais como solos contaminados, por exemplo. As especificações atuais do metrô de São Paulo prevêem uma vida útil de projeto de 100 anos, no mínimo, e a resistência do concreto é de 30 a 35 MPa, dependendo da estrutura, cobrimento mínimo de 3 centímetros e relação água-cimento de 0,5. Usualmente, esses valores são mais conservadores que os prescritos nas normas técnicas. A motivação para o nosso trabalho foi técnica, para buscar um indicador para planejamento de manutenção, foi econômica e social, para se evitar intervenções de longa duração, que impactem nas atividades cotidianas da população, e que também acarretassem prejuízos econômicos tanto à companhia quanto aos usuários. E uma motivação de sustentabilidade, para a construção de obras mais duráveis e a conservação das já existentes, e como forma de racionalizar o uso de recursos e das matérias-primas. Um dos itens principais que nós vamos estudar nesse trabalho se refere ao processo de carbonatação nas estruturas de concreto. A gente pode definir como processo de carbonatação como uma reação físico-química que reduz a alcalinidade do concreto, favorecendo a oxidação das armaduras. Esse processo consiste basicamente na penetração de CO2 da atmosfera através de poros e fissuras. Ele reage com os compostos do cimento, especialmente o hidróxido de cálcio, e forma uma reação química e gera uma reação química que forma o carbonato de cálcio. É um processo lento que avança da superfície para o interior e diminui de velocidade ao longo do tempo, em função da hidratação do cimento e da colmatação dos poros. É influenciado diretamente pelo teor de CO2 do ambiente, em que a estrutura está exposta, pela temperatura, umidade e quantidade de poros que a massa do concreto possui. O nosso estudo de caso foi composto por ensaios de campo e ensaios laboratoriais. Os ensaios de campo foram realizados em estruturas de concreto de 3 linhas diferentes. A linha azul, 1, do metrô, linha 2, verde, e linha 3, vermelha. E o ensaio laboratorial foi um ensaio de carbonatação acelerada realizado em corpos de prova obtidos em obras de expansão da companhia. Os procedimentos de ensaio de campo basicamente foram os seguintes. Inicialmente, nós encontrávamos o local onde seria feito o ensaio, fazíamos a limpeza do local e realizávamos a detecção das armaduras, utilizando o pacômetro, que é esse equipamento que vocês veem nessa foto. Após a detecção das armaduras, era feita a marcação e o posicionamento delas na parede. Efetuava-se, então, a remoção do concreto, de forma manual ou mecânica, até a profundidade da armadura, indicado pelo equipamento, pelo pacômetro. Após o corte do local, era efetuada a limpeza com pincel para evitar a contaminação dos resultados e aplicava-se imediatamente uma solução de fenolftaleína, que era o nosso indicador de pH, sobre a região onde foi feita a abertura. Após isso, fazia-se a medição da profundidade da frente de carbonatação daquela região, com paquímetro e régua metálica. Nessa foto da direita, fica claro e fácil de observar que a região de concreto onde foi feito o corte, que está incolor, é a região que já passou pelo processo de carbonatação.
A região vermelho-carmim é a região ainda não carbonatada. O ensaio de campo 1 foi feito numa estrutura de ventilação da linha azul, construída entre 1973 e 1974, cuja especificação de projeto indicava o FCK de 15 MPa e cobrimento de 2 centímetros. Os ensaios foram realizados em 4 pontos, 2 pontos na região térrea e 2 pontos no nível superior. Os ensaios 1 e 2, que nós estamos vendo à direita, foram realizados no térreo, e o ensaio 3 e 4 foram realizados no nível superior, próximo já às janelas de ventilação. Nesse ensaio foi feito o corte manual do concreto e ressaltamos também que era uma região de alto tráfego de veículos. O ensaio de campo 2 foi realizado na ventilação da linha 2 verde, que foi construída em 2005. A especificação de projeto dessa estrutura indicava o FCK de 30 MPa e cobrimento de 3 centímetros. Na foto, nós podemos observar a parte externa dessa estrutura. Nessas plantas e cortes, nós podemos observar a posição onde foram feitos os pontos de ensaio. Foram feitos cinco ensaios, 2 na região térrea e 2 na região inferior. Para o ensaio de campo 2, foi realizado o corte mecânico do concreto com martelete, em função de existência de ponto de eletricidade próximo. E vale ressaltar que internamente essa estrutura, ela possuía paredes com verniz aplicado. Nós não obtivemos informações sobre quando foram aplicados, o porquê foi aplicado o verniz nessa região, que não é uma região de circulação de passageiros, e nem se foi feita a manutenção ao longo da vida útil dessa estrutura. Aqui nós podemos ver os 5 ensaios realizados. O ponto, aqui na foto da esquerda, foi descartado um ponto em função de uma fissura que contaminou a amostra, e o ponto 3 também foi descartado em função de contaminação. O ensaio de campo 3 foi realizado numa estrutura inacabada de uma estação da linha 3 vermelha, construída entre o ano de 79 e 80. A especificação dessa estrutura era de 15 MPa e cobrimento de 2 centímetros. Aqui na foto nós podemos ver de uma forma geral a estação na região da plataforma, e aqui na região central seria a região de circulação de trens. Nesse croquis ao lado, nós vemos a posição onde foram feitos os ensaios, foram realizados em uma única parede, em função da posição do ponto de eletricidade. E aqui nessa elevação nós podemos ver que foram feitos também na mesma altura. Essa foi a vista geral da parede escolhida para o ensaio, e esses foram os 4 ensaios já realizados, com corte mecânico por martelete. O ensaio laboratorial foi feito numa câmara de carbonatação acelerada, tá? Com 2 corpos de prova 15 por 30, que possuíam um FCK de 35 MPa e fator aguacimento 0,548. Foram utilizados um corpo de prova como corpo de prova de controle, o CPC, e o segundo corpo de prova foi aplicado verniz anti-pichação, e nós o chamamos de CPV. Tá? Esse ensaio foi realizado numa câmara de carbonatação acelerada, que como que está aqui na foto. Teve duração de 8 semanas, temperatura dela de 23 graus com variação máxima de 2 graus, umidade 65 com variação máxima de 5%, e teor de CO2 de 5% com variação máxima de 1%. Tá? É uma câmara com condições controladas para a execução desse ensaio. Após as 8 semanas, esses corpos de prova foram cerrados na sua região central e foi aplicada a solução de fenolftaleína. No corpo de prova de controle, observou-se um processo de carbonatação, né, uma frente de carbonatação que sai da superfície e vai até um certo ponto no interior da massa do concreto. No CPV, onde foi aplicado o verniz, não foi observado carbonatação.
Aqui tem uma foto aproximada do CPV, onde é possível ver que não houve penetração do CO2, não houve reação de carbonatação, e ainda é possível ver um pequeno trecho da película do verniz. Os resultados desse ensaio estão aqui. O CPC teve, em média, profundidade de carbonatação de 16 milímetros, e o CPV foi medição como zero de profundidade de carbonatação. Os resultados do ensaio de campo 1. É possível observar aqui, esses resultados estão em milímetros, que houve uma grande variação nos resultados, especialmente entre o ensaio de campo 1 e o ensaio de campo 3, que a variação foi bastante grande. E vale ressaltar também que os ensaios de campo 1 e 2 foram realizados na região térrea e 3 e 4 na região superior. Para o ensaio de campo 2, os resultados obtidos foram esses, também em milímetros, e também é observado uma variação considerável entre os resultados, especialmente entre o resultado 3 e 4, ressaltando que esses dois pontos de ensaio foram feitos na mesma parede. Já os resultados do ensaio de campo 3 foram mais homogêneos. É possível observar aqui que eles tiveram alguma variação, mas foram mais homogêneos e também foram realizados na mesma parede. Com base nos ensaios de campo que nós obtivemos, foram obtidas médias de valores diferentes de carbonatação. Como nós conhecíamos, além dos valores de carbonatação que foram obtidos pelos ensaios, nós conhecíamos o tempo e a idade da construção dessas estruturas. Então, se utilizou a formulação de Tucci para se obter o valor de K para essas estruturas, que seria o indicador do potencial de deterioração delas. Abaixo também foi colocada a formulação de Poisson, de 2010, que é uma formulação mais complexa, que contém muito mais elementos e fatores e variáveis, e que foi utilizada para avaliação dos ensaios dos corpos de prova com carbonatação acelerada. Os resultados obtidos em campo, o valor K médio da linha 1 ficou em 1,1, para a linha 2 ficou em 2,62 e para a linha 3 ficou em 2,98. É possível observar que o valor mais baixo foi obtido para a linha 1, valor de 1,1, e que teve uma diferença bastante grande entre o valor da linha 1 e o valor da linha 3, de 1,1 para 2,98. Sendo que essas duas linhas têm pouca diferença em idade de construção e especificações de concreto e de cobrimento iguais. Vale ressaltar também que se esperava para a linha 2, que é uma estrutura mais nova e com um FCK de maior e cobrimento maior, valores menores para essa estrutura, mas foi obtido o valor de 2,62. Com o valor de K e com o cobrimento de projeto, nós estimamos a vida útil residual dessas estruturas. Para a linha 1, foi obtido um valor de uma vida útil residual de 276 anos. Para o ensaio 2, na linha 2, foi obtido um valor de uma vida útil residual de 115 anos. E para a linha 3, foi obtido uma vida útil residual de 4,1 anos. Lembrando que esses valores foram obtidos através do cobrimento de projeto. Como o pior resultado obtido foi o da linha 3, e nesse caso nós refizemos essa conta utilizando, ao invés do valor de cobrimento de projeto, o valor de cobrimento que nós obtivemos com o pacômetro, que foi de 30 milímetros. Utilizando o valor de 30 milímetros para essa avaliação de vida útil residual, a gente obtém uma vida útil de 67,3 anos. Que somado aos 41 anos já existentes dessa estrutura,
podemos dizer que para essas estruturas elas atendem, de certa forma, atendem aos requisitos hoje utilizados pelo metrô de São Paulo de 100 anos de vida útil de projeto. Para os resultados de corpo de prova de carbonatação acelerada, que recordando, ele foi obtido um valor de 16 milímetros, nós utilizamos a fórmula da professora Edna Poçan, que está incluída nessa planilha aqui que vocês podem observar. Nessa planilha, nós temos valores conhecidos, como o concreto, o FCK do concreto, o tipo de cimento e o cobrimento que nós utilizamos. Também foram estimados alguns valores de umidade e de teor de CO2 que nós consideramos razoáveis para aquela região. Com isso, nós obtivemos que esses 16 milímetros de carbonatação equivaleriam a 32 anos de idade da estrutura. E que o tempo estimado para a carbonatação atingir os 35 milímetros de cobrimento seria de 151 anos. Ou seja, esse concreto dessa obra de expansão também atenderia aos quesitos de 100 anos de durabilidade. Através dos valores de espessura de cobrimento e do valor da idade da estrutura estimado aqui pela tabela, nós obtivemos um K de 2,83 para o corpo de prova, onde foi realizada a carbonatação acelerada. Esses valores foram plotados nessa tabela, onde é possível observar claramente que o ensaio de campo 1 foi o que obteve o maior resultado, e essa é a estrutura mais antiga que nós analisamos, a estrutura de construção mais antiga, e também é possível observar a grande diferença entre o ensaio de campo 1 e o ensaio de campo 3, que tem praticamente a mesma idade e a mesma especificação. E também é possível notar a posição do K, obtido para a estrutura de campo 2, onde se imaginava que ele fosse um valor menor em função das especificações de concreto para ela, existentes para ela. As nossas considerações finais são as seguintes. A vida útil estimada que nós observamos atende às especificações atuais do metrô, mas deve ser dada atenção à manutenção da estrutura da linha 3. A aplicação de verniz apresentou um potencial na inibição do agente agressivo CO2 no concreto, conforme ensaio de laboratório. Não foi observada a relação entre os valores de K de CO2 obtidos e o FCK dos concretos analisados. Não foi possível observar nenhuma relação entre esses fatores. E o resultado dos ensaios de uma mesma estrutura apresentaram uma grande variabilidade. Como recomendações para trabalhos futuros, nós observamos que seria interessante fazer uma avaliação da eficiência da aplicação de verniz na proteção das estruturas com frente de carbonatação já instalada, fazer uma avaliação comparativa de frente de carbonatação de elementos com e sem verniz de uma mesma estrutura, e ainda estudos com a avaliação experimental do K, que devem contemplar o planejamento das posições e a quantidade de ensaios para que se permita uma avaliação estatística melhor dos resultados obtidos. Gostaríamos de fazer agradecimentos aqui à Companhia do Metropolitano, que nos autorizou ao uso das suas estruturas e dependências para a realização dos trabalhos, a Gerência de Manutenção do Metrô de São Paulo, em especial a engenheira Natália Brito, que nos deu uma imprescindível colaboração e viabilizou a execução desses ensaios. Ao consórcio TISA com o SAM e a engenheira Natália Facuri, da Gerência de Expansão do Metrô, pelo fornecimento e preparação dos corpos de prova, ao laboratório da BCP, pelo apoio prestado, e também a engenheira Aldra Gregori, pelo incentivo e pelo apoio à realização desse trabalho. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado e até mais.